Bem-vindo à nossa aula de eletrônica industrial no módulo de comandos elétricos. Hoje é dia de revisão. Nós vamos relembrar aí os principais conteúdos vistos nas últimas aulas. Então, bom estudo! Vamos ver agora como é que funciona a potência CA trifásica. Nós precisamos conversar um pouquinho sobre as características do sinal trifásico, né? Um sinal trifásico, pessoal, ele é gerado lá no gerador com 3 bobinas, né, representadas aí no nosso slide pelas cores azul, verde e vermelho. Cada uma dessas bobinas vai produzir uma senoide representadas aí nas cores também azul, verde e vermelha. Porém, essas senoides, devido à posição nas bobinas, elas vão ficar defasadas em 120 graus uma da outra. Ou seja, eu tenho aí 3 fases, por isso chama trifásico, e essas fases elas estão defasadas em 120 graus uma da outra. Para cada ângulo de fase, né, para cada posição lá do giro do rotor do gerador, eu vou ter 3 valores de senoide, um para cada cor ali no nosso exemplo, né? Vamos olhar a nossa figurinha aqui, ó. Nessa figurinha eu tenho uma senoide em azul que está no pico. Eu tenho 2 senoides aqui, a verde e a vermelha, que está representada aí no meio, mas são 70% aí do valor negativo. Se eu somar o valor da senoide em azul com os valores da senoide em verde, o valor da senoide em vermelho, esses valores eles vão se anular, né? Isso é uma característica do circuito de trifásico. Nos máximos de cada senoide, os valores de tensão vão ser zeros. Veja aqui no outro pico de corrente o que acontece. Se eu olhar aqui no pico da senoide vermelha agora, ó, no primeiro eu usei a senoide azul. Veja o que acontece aqui, ó, eu tenho o cruzamento aqui da senoide verde com a senoide azul. Se eu somar o valor da senoide vermelha com o valor da senoide verde com o valor da senoide azul, vai ser zero. Isso também vai acontecer quando eu estiver fazendo a soma. Quando eu estiver no pico da senoide verde e aqui as outras duas, a vermelhinha e a azul, estiver nos seus pontos negativos. Ou seja, se a tensão, se eu somar essas tensões, vai dar zero, né? Ou seja, em cada pico das tensões a soma será zero, portanto a corrente também vai ser zero. E a potência nesse instante vai ser zero. Ok? É fácil a gente olhar lá no monofásico, a gente sabe que quando uma senoide estava em zero, lá a potência dissipada era zero. No sistema trifásico, a potência vai ser zero. Porém, em 3 momentos, nos 3 momentos onde ocorrem os picos das 3 senoides. O pico azul, o pico vermelho e o pico verde. Nesses 3 instantes, a potência vale zero. Então aí eu preciso fazer conta, mas vai aparecer aí uma relação que é a relação do raiz de 3, que é uma constante, na verdade. Ok? Nos sistemas trifásicos, as potências totais correspondem à soma das potências em cada fase do sinal. Porém, ela também não é algébrica, ela é uma soma vetorial, é uma soma no triângulo de potências. Quando fazemos as somas, aparece uma constante matemática, que é o fator raiz de 3. E aquelas mesmas relações que a gente viu lá para o sinal monofásico são válidas para o sinal trifásico, com a diferença que vai aparecer aí a constante matemática raiz de 3. Então lá, o S quadrado, o P quadrado também é válido, né? O U vezes I da potência S também, só que vai ser acrescido aí
do raiz de 3. Então, o que eu preciso guardar das relações matemáticas? O que você precisa anotar? Né? As mesmas duas fórmulas só que a gente viu no sistema monofásico, que cosseno φ é P sobre S, portanto, se eu virar aí, S vai ser P sobre cosseno φ, e P é igual a U vezes I cosseno φ raiz de 3. Se eu virar essa formuletinha aí, eu vou ter que I é igual a P dividido por U vezes cosseno φ vezes raiz de 3. Você deve guardar o que está no quadrado S é igual a P dividido por cosseno φ, e o que está nesse outro retângulo aqui, I é igual a P dividido por U cosseno φ vezes raiz de 3. Essas duas relações são importantes para a gente resolver o exercício. Toma nota dela. Dá um pauzinho no vídeo e toma nota aí. Assim como a gente fez lá no monofásico, nós vamos resolver duas questões de potência CA trifásica. Né? Então, a primeira é: calcule a corrente nominal de um motor de 3 CV e fator de potência igual a 0,85. Para resolver esse exercício tem dica. Né? As dicas são: considere um CV igual a aproximadamente 736 watts e que a potência informada nos motores, nesse caso, é sempre a potência aparente, a potência S, e use a fórmula P igual a U vezes I vezes cosseno φ vezes raiz de 3. Não vai esquecer a raiz de 3. Segundo exercício é: determine as potências P e Q para o motor da questão anterior e desenhe o triângulo das potências. Aí tem dica. Use a fórmula de fator de potência e a de Pitágoras lá, ou seja, cosseno φ é P sobre S e S ao quadrado igual a P quadrado mais Q ao quadrado. Vamos resolver as questões então? Para calcular a potência, eu vou usar P é igual a U vezes I vezes cosseno φ vezes raiz de 3. Fazendo as continhas, eu vou chegar a uma potência ativa de 2.208 watts. Para calcular a corrente, eu uso a potência ativa que eu acabei de calcular e coloco na fórmula I é igual a P dividido por U vezes cosseno φ vezes raiz de 3. A corrente nominal é a corrente de trabalho do motor. Né? E vou chegar a um valor igual a 6,81 amperes. Então é isso. É assim que ficou a questão número 1. Para a questão número 2, as relações matemáticas são as mesmas. E eu vou usar de novo cosseno φ é igual a P sobre S. Fazendo as continhas, eu vou chegar aí a uma potência aparente de 2.598 volt-ampere. Substituindo lá na fórmula do triângulo retângulo, S quadrado igual a P quadrado mais Q quadrado, né? Eu vou ter aí uma potência reativa de 1.369. E aí é só fazer o triângulo retângulo, né? Eu já tenho a potência aparente, a potência S. Então, ela é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Eu calculei também a potência Q, que é o nosso cateto oposto. E o nosso cateto adjacente aqui, ó, é o nosso P. Tá aí, então, o nosso triângulo retângulo. É assim que você resolve esse segundo exercício. Os dispositivos de proteção utilizados em comandos elétricos são para proteger as instalações trifásicas que alimentam os comandos e as cargas trifásicas. 2 fusíveis são utilizados para fazer a proteção em comandos elétricos. O primeiro fusível é o NH, que você vê aqui nessa figura, dentro do painel elétrico, aqui protegendo a rede trifásica. Né? O fusível NH ele
requer cuidados no momento da instalação e da retirada, necessitando de equipamentos de proteção e de dispositivos para sua retirada. O fusível Diezed é um fusível mais tranquilo, vamos dizer assim, ele não precisa de nenhum equipamento, né, só precisa do equipamento de proteção, luvas de proteção. É um fusível tipo rolha, né, tem de vários formatos as suas cabeças, que é para evitar a colocação indevida. Né. Os fusíveis fazem a proteção contra curto-circuito por efeito térmico, né, ou seja, quando a corrente que passa pelo seu corpo atinge um determinado valor, vai gerar um aquecimento do seu filamento que vai se romper. Então é assim que o fusível protege os circuitos elétricos trifásicos. Ele também protege contra a sobrecarga de longa duração, ok? Outro elemento importante para os comandos elétricos é o relé térmico, né? Para proteger as cargas trifásicas, os motores trifásicos, nós utilizamos esse relé térmico. O relé térmico, como o próprio nome diz, ele tem acionamento devido ao fator térmico. A corrente passando pelo seu corpo vai causar um aquecimento e, consequentemente, o seu desarme. A vantagem do relé térmico em relação ao fusível é que eu posso ajustar a corrente. Então, ele tem em seu corpo um botãozinho ali, um elemento ou amarelinho ou azulzinho aqui, nesse caso desse primeiro aqui, ó, ou amarelinho, no caso desse segundo aqui, que serve para ajustar a corrente de trabalho. Então, se o fusível vai proteger os fios, né, quem vai proteger o motor é o relé térmico. Além dos seus contatos principais, né, que são os 3 fios aqui para o trifásico, ele ainda possui 2 contatos auxiliares, o 95 e o 96, que é um contato normalmente fechado, e o 97 e 98, que é um contato normalmente aberto. Esse elemento é amplamente utilizado na proteção de motores e de sistemas trifásicos. Outro sistema que é bastante utilizado é o disjuntor motor. O disjuntor motor é mais moderno do que o relé térmico, ele atende às normas de segurança NR35, onde a gente tem que isolar o painel durante uma manutenção, colocando dispositivos de bloqueio, como esse mostrado aqui na figura. Da mesma forma do que o relé térmico, ele faz a proteção do motor de forma térmica, mas também serve como dispositivo de manobra, ligar e desligar. Então, quando eu emprego um disjuntor motor, eu posso deixar de empregar um relé térmico. Então, para fazer o sistema, ou eu uso um disjuntor motor, ou eu uso um relé térmico. O relé térmico é mais moderno, mais eficiente. Aqui está a simbologia do relé térmico. Aliás, no slide anterior tinha no slide anterior tinha a simbologia do relé térmico. Essa é a simbologia do disjuntor motor, onde eu tenho aqui, ó, a gente vê claramente um elemento seccionador e um elemento térmico. Okay? A vantagem desse sistema é que também eu posso ajustar a corrente em relação ao fusível. Okay? Os disjuntores motores possuem ainda acessórios para que a gente possa ligar nos painéis, como hastes e alongadores, de forma a colocar ele fora do painel, que o usuário não precise abrir um painel para atuar sobre ele, desligando ele, manobrando o motor para eventual troca de manutenção, facilitando bastante o trabalho. Também em comandos elétricos nós usamos o relé de falta de fase. O relé de falta de fase ele é utilizado para monitorar as fases de sistemas trifásicos. As cargas trifásicas elas não podem ser ligadas quando existe ausência de uma das fases. Estes relézinhos de falta de fase monitoram as fases e, em caso de falta de uma das fases, eles propiciam a interrupção do circuito de comando, fazendo com que o motor se desligue. Então, o relézinho de falta de fase ele é bastante utilizado também na proteção
de motores. Sempre que eu for retirar um fusível diesed ou NH, é necessário que eu utilize luvas próprias para proteção. Quando eu vou tirar um fusível do tipo NH, existe uma ferramenta especial para isso, que é uma manopla que tem no seu interior uma haste, né, uma base, que é para poder retirar, agarrar nas orelhinhas aqui do fusível e retirá-lo, né? Esta manopla, ela é especialmente indicada quando eu estiver fazendo o trabalho da retirada, mas eu posso usar uma luva e usar o seu cabo aqui, né? Usar esse cabo de retirada aqui. Um dos símbolos mais utilizados em comandos elétricos são os das botoeiras ou botões. Os números dos contatos indicam qual é a função do botão. Um botão do tipo normalmente fechado utiliza os números 1, 2. E o botão normalmente aberto utiliza os números 3, 4. A letra B é utilizada para a nomenclatura das botoeiras. Existem então dois tipos de botões, o botão do tipo pulsador e o botão por retenção. O botão do tipo pulsador se assemelha a um botão de campainha. O botão com retenção se assemelha a um interruptor, como você já conhece, aquele que a gente usa na iluminação. Também existe uma outra simbologia importante, a simbologia do contator. Existem dois tipos de contator, o contator principal e o contator auxiliar. A diferença entre o contator principal e o contator auxiliar é que o contator principal ele possui contatos de maior corrente, que serão utilizados para acionamento da carga, e contatos de menor corrente, que serão utilizados para fazer a lógica do comando. Já o contator auxiliar não possui os contatos principais para acionamento da carga. Na prática, a gente utiliza um contator principal com contatos auxiliares. Vamos entender a numeração dos contatos. Contatos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fazem parte dos contatos principais. Observe nos contatos auxiliares, né, que o que muda são o último número do contato. Por exemplo, no primeiro contato lá, ó, no primeiro grupo, 13 e 14, o primeiro número que aparece é 1, né? 1 do 13 e 1 do 14. Significa que esse contato pertence ao grupo 1. No contato 21, 22, né, o primeiro número que aparece é o 2. Né? Então significa que 2 do 21, 2 do 22. Né? Significa que esse contato faz parte do segundo grupo de contato. No terceiro grupo de contato, temos lá o 31, 32, né? 3 do 31 e 3 do 32. No quarto grupo de contatos, temos o 43 e o 44, né? 4 do 43 e 4 do 44. Então, aí nesse grupo de contatos auxiliares, eu tenho 4 grupos de contatos auxiliares. O grupo 1, que é o 13 e 14, o grupo 2, que é o 21 e 22, o grupo 3, que é o 31 e 32, e o grupo 4, que é o 43 e 44. O último número indica a função do contato. Para o primeiro contato, é normalmente aberto. E nós vimos lá nas botoeiras que para normalmente aberto a gente usa 3, 4. Por isso, então, fica 13 e 14. No grupo 2 e no grupo 3, os dois últimos números é 1 e 2, né? 21, 22, 31, 32. Indicando que esses dois grupos de contatos, o segundo e o terceiro, são contatos do tipo normalmente fechado. O 43 e o 44 está indicando que ele é o quarto grupo no contato e tem a função normalmente aberta. A bobina é representada por A1 e A2. Outro componente também bastante utilizado são os sinalizadores. Dois tipos de sinalizadores a gente encontra na prática. Nós encontramos o sinalizador a LED e o sinalizador incandescente. Esse último que está obsoleto. Atualmente, nós usamos sinalizadores a LED com supressor de força contra eletromotriz.
Os sinalizadores incandescentes eram sensíveis à força contra-eletromotriz, ou seja, eles se queimavam com maior facilidade. Os sinalizadores a LED, eles têm maior vida útil. Outro componente importante em comandos elétricos são os fusíveis, representados pela letra F, o relé térmico, representado pela letra RT, e os disjuntores motor, representado pela letra Q. A sua respectiva simbologia está mostrada nesse slide aí, né? No relé térmico nós já comentamos lá na parte de proteção, né, como ele funciona, e o disjuntor motor também nós já comentamos como ele funciona. A simbologia de motor elétrico. O motor elétrico ele tem pode ser com 3 terminais ou com 6 terminais, 3 pontas ou 6 pontas, mas a proteção elétrica. Esta é a simbologia normalizada aí, para o motor de indução trifásico, e a letra para sua identificação é a letra M. Pode ser que, eventualmente, nós tenhamos componentes com contatos reversíveis, né? Contato reversível é esse mostrado na simbologia à esquerda do vídeo aí, né? Onde eu tenho um contato número 1 em contato com o número 2 ali, né? Duas numerações são utilizadas, né? 1, 2 e 4, 5, 6 e 8. As aulas. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.